Metro Man, quando ser herói não basta mais. Videotropia pra torcer pelas arcas. Ponto muito importante, e um dos motivos que eu tava enrolando fazer esse. Pra reagir a esse vídeo. Eu não vi Megamente. Danael vai ver Megamente! Não, não quero. Eu digo esse não quero agressivo, porque todo mundo na minha vida for pra ver Megamente. Eu não tô afim, gente. Eventualmente eu vejo. Vamos com calma, cara. Foda-se, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Me deixa em paz. Enfim, vamos ver isso aqui. E não, eu tenho spoiler do filme, então não me incomoda com spoiler não, tá tudo bem. Hoje em dia, o que mais existe no universo das histórias em quadrinhos são heróis. Se eu Sim, é verdade. perguntar pras pessoas o super-herói favorito Não vejo Megamente, tem Guns N' Roses na trilha sonora. Agora que eu não vejo mesmo não, Paulo curte. Meu Deus do céu. delas, eu não duvido nada que a gente possa ficar o dia todo citando alguns nomes. Mas Goat. HQ Goat. Aqui no fundo. mesmo assim, a real é que, direta ou indiretamente, dentro desse vasto mar de infinitos personagens, Aquela pose do Homem-Aranha que é do caralho. Não, adoro essa pose aqui. Ela é muito boa. É o Todd McFarlane que desenhou isso, né? Essa arte aqui, né? Acho que é. É. Não, tem uma vibe do McFarlane, né? Não. a gente sabe muito bem aonde que tudo realmente começou. O Superman, ou Super-Homem, pode não ter sido de fato o primeiro conceito de super-herói já criado. Existem outras opiniões por aí, mas ele foi definitivamente o mais importante. Afinal, lá em 1938... É do Todd, né? Confundi bonito. O Straczynski nem desenha também. O Straczynski escreve, pô. O conceito de um homem superpoderoso era simples e efetivo o suficiente para englobar a grande maioria das pessoas que consumiam quadrinhos na época. O McFarlane disse que trapaceava na anatomia do aranha pra ficar mais aranha das ideias. E tá certo ele, na verdade. Tipo, não, é sério, eu já falei isso. Eu acho que o meu artista favorito de quadrinhos é o Todd McFarlane. O estilo dele é tão único, é tão singular, é tão bom. Que vontade de desenhar o Spawn agora. Enfim, eu vou tentar fazer isso depois, eu acho. Ou seja, homens. Enfim, como tudo que existe e que faz sucesso, a fórmula de um super-herói foi sendo vastamente replicada em todo o contexto imaginável ao longo dos anos. Fosse um super-herói mais velho, Wanna take for a ride, papa. um super-herói mais jovem, um Já viu o Suki Murata dizendo Iron Man? Eu acho que já vi isso em algum momento, sim. super-herói esquisitíssimo, um super-herói cachorro. Ah, é o Crypto. Tô animado pro filme do Homem-Aranha. Filme do Superman, parece que vai ser legal. E, mais do que isso, aparentemente, o Superman vai visitar a minha cidade, tá ligado? Dia 23 vai ter o David Cornswitch aqui, vai ter, aparentemente, um negócio que fãs podem ir, e eu vou. É a vida. E até mesmo um super-herói Hoje tem Ratata em live, talvez, vamos ver ainda. do mal. O que tu acha das HQs atualmente? Eu tô sem ler HQ há muito tempo. Tipo, quer dizer, tava lendo Homem-Aranha Ultimate e eu tava lendo, em live no caso, e eu tava lendo o Universo Ultimate em geral. Mas o universo padrão, tanto da Marvel quanto da DC, eu tô lendo não tenho lido. Não existe um consenso dos fãs de quando foi criado o primeiro protótipo do famoso Superman do mal. Alguns dizem ter sido o personagem bizarro introduzido lá em 1958, uma criação do Lex Luthor para tentar simular de alguma forma uma versão entre aspas distorcida e oposta do próprio Superman. Outros falam do Ultraman da Terra 3. Eu acho que esse foi o primeiro Superman do mal que eu consigo pensar. Mas eu não sei como é que ele era quando ele foi concebido, né? Então, sei lá. Porque o Bizarro não é malvado, tá ligado? O Ultraman é. Criado 6 anos depois, que diferente do Bizarro, tinha uma construção de personagem mais complexa. Afinal, ele não foi criado por um vilão pra ser mau. Ele era o próprio vilão. Uhum. Acho que o primeiro era o Uniman ou o Ultraman? O Ultraman, né? O lance é que as pessoas foram percebendo que esse arquétipo do Superman do mal era muito mais interessante do que o do próprio Superman. Eu odeio esse arquétipo, que bom que nós paramos com isso. Porque Não, mais uma coisa. Tipo, chegou um ponto que eu tava cansado desse arquétipo, mas ninguém tava cansado ainda. E eu tava puto. Eu fiquei tipo, vocês podem cansar logo pra eu parar de ver Superman do mal em todo lugar? E aí hoje em dia todo mundo cansou do Superman do mal. Eu tô tipo, obrigado! Porra, não aguento mais. sendo sincero, heróis normalmente são mais simples do que vilões. Você nasce Ultraman não era o japonês? Não. Quer dizer, também. Mas enfim, rola Eric 40k. aprendendo a ser bom. Você é criado pra ser uma boa pessoa. Então fazer o bem e ajudar os outros não é nada fora do comum. É o que a sociedade espera de você. Agora, pra um vilão sair do script perfeitinho e se tornar o que ele se torna numa história, aí sim precisa de motivo. Precisa de Impressionante como saturaram, né? Sim, e eu tenho um amigo muito próximo, que ele tinha o take de que
essa mudança do Superman do mal meio que veio pra ficar porque é um pensamento muito contra a cultura que as pessoas estavam tendo contra a figura do Superman em si. Então, a partir de agora, a ideia do Superman do mal ia ser o padrão. E eu falei pra ele, não vai. Isso é temporário. E aí foi temporário. De plot precisa de muitas vezes uma boa tragédia. E os melhores vilões são aqueles que têm esse motivo. O Coringa é considerado um dos melhores vilões. Esse dia eu tive uma discussão com uma amiga porque ela queria que eu visse o Corvo. E eu só não tava afim porque eu cansei de herói dark. Eu quero coisas de pessoas boas. Mas o Corvo não conta disso. O Corvo não é nem um super-herói exatamente. É uma história mais dark e tal, mas é uma história gótica, simplesmente. Eu não vejo como um filme de herói, sei lá. DC porque ele é complexo. O Darth Vader é um grande vilão porque ele tem profundidade. E pensar em alguém que nasceu com todas as características para ser bom, como o Superman, e ver como no final do dia ele só desandou completamente e se tornou alguém detestável, atiça a curiosidade de qualquer um. É meio que rola com o fascínio de muitas pessoas por serial killers e true crime, essa ideia fantástica de tentar entender o que aconteceu para uma pessoa em teoria normal se tornar Kal-El, no! o que se tornou. Enfim, o que eu quero dizer é que esse conceito não é algo que ficou no século passado. O arquétipo do Superman do mal é popular até hoje. No início dos anos 2000, nós tivemos a criação do Omni-Man, no quadrinho de Invincible. Um pouco depois, a criação do Homelander, no quadrinho de... Também não tem todas as características para ser bom. Acho que ele tá simplificando muito. Mas eu entendi porque o ponto dele não é nem falar de Superman, ele só tá correndo nessa intro pra chegar lá. A parada do Superman é que, tipo, não é que ele tem todas as características para ser bom. Ele é bom porque ele é o ser humano mais humano possível. E essa é a parte da graça do Superman. Por isso que eu não gosto da vibe paternalista do Superman. Eu sempre reclamo de um Superman paternalista. A parada do Superman é que ele é humano, tá ligado? Ele pode ser kryptoniano, ele vem de cripto e tal. Chegou na Terra, foi criado por um pai legal, uma mãe legal, ele é uma pessoa boa. Cresceu, teve uma vida normal. Agora ele tem superpoderes e tipo, porra, eu vou ser uma boa pessoa, né? Vou ter todos os poderes, eu vou tentar ser uma boa pessoa. É legal isso. Essa é a vibe, isso que é legal também. de The Boys. E ambas as séries que vieram depois, por exemplo, só popularizaram ainda mais esse conceito. Não sei nem o vilão, eu só faria merda aleatória pra confundir as pessoas. Eu acho que se eu tivesse superpoderes, eu só ia fazer porra nenhuma com eles, eu acho. As pessoas amam um super-herói, bem como as pessoas amam ainda mais. Porque tipo, eu vou salvar o mundo. Eu não vou, porque eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Vai que eu vou impedir um crime, tipo, tem muito mais contexto por trás daquilo, eu tô fazendo alguma merda. Eu não sei, cara. Tá ligado? Eu vou acabar fazendo merda. Eu, tipo, não quero fazer merda. Eu vou conquistar o mundo. Eu não sou esse tipo de pessoa, cara. Eu não quero. Então só vou fazer porra nenhuma com os poderes mesmo. Um super-herói. Eu ia viajar, foda-se. É isso, eu ia só viajar. Ser a pessoa mais egoísta do mundo. Tipo, eu posso voar e tenho super força. O que significa que eu poderia impedir um roubo ao banco. Ou poderia levar minha mãe pra viagem nas Bahamas, porque eu acho que ela adoraria visitar as Bahamas. Eu vou fazer isso. Seria isso, tá ligado? Foi do mal. Se é que isso faz algum sentido. Porém, é capaz de destruir o mundo sem querer? com o auge da popularização do conceito do Superman malvado, também veio os primeiros sinais de uma possível saturação. Um desgaste mesmo. Por mais que todos amassem a ideia disruptiva de um personagem bom se tornando mal, era... É porque o Superboy pra mim é outra vibe também. Mas eu entendo colocar ele aqui, porque ele realmente é um Superman do mal, mas é outra vibe. notável que quanto mais versões surgiam, menos interesse as pessoas tinham também. E discussões sobre o, entre aspas, cansaço desse arquétipo, ou como o conceito era puramente entediante, começaram a acontecer com muito mais frequência. Mas é chato mesmo, é chato pra caralho, com todo respeito. Nunca foi. Eu nunca achei realmente uma coisa muito interessante. Pro Injustice, eu sempre dou esse take aqui. O Superman do Injustice já era um personagem que não tinha nada a ver com o Superman antes da bomba acontecer em Metrópolis. Porque as pessoas tratam o Superman de Injustice no pensamento de é isso aqui que aconteceria se levassem o nosso Superman pro limite. Pro limite dele. Ele ia ficar tão mal quanto o de Injustice. Não. Você não conhece o Superman, cara. O nosso Superman não tem nada a ver com o Superman de Injustice. O Superman da Terra 1 não tem nada a ver com o Superman de Injustice, cara. É isso. E é por isso que nesse vídeo eu queria falar de um outro tipo de Superman. Não o bonzinho que sacrifica sua vida pela humanidade, e muito menos o malvado que distorce os conceitos humanos. Eu queria falar de um terceiro tipo. O arquétipo do herói que não quer, mas ser um herói. É o que eu faria. No caso, não ser mais um herói, mas enfim. E também, tipo, muitos personagens passam por esse arco. Eu acho que o mais famoso foi do Homem-Aranha, né?
É claro que quando eu falo Só que aí poderes de responsabilidade, então ele volta. sobre esse arquétipo, o primeiro exemplo que deve vir na sua cabeça é o Peter Parker É, exato. desistindo de ser o Homem-Aranha. Inclusive, isso é tipo padrão pra história do Homem-Aranha, né? Tipo, ele parar por um tempinho e depois voltar. O conflito entre a vida dupla do Peter e Tem aquele painel famoso, tem isso é adaptado em Homem-Aranha 2. Aí quando o Ben Reilly tava na saga do clone, o Ben Reilly virou Homem-Aranha por um tempo e o Peter foi viver a vida com a Mary Jane por um tempinho. Agora em Homem-Aranha 2 do videogame tá rolando isso também. Então, tipo, essa é uma história que sempre vai acontecer com o Peter Parker, eu acho. o peso de ser o único que pode manter a cidade de Nova York sã e salva era algo que estressava completamente um jovem adulto barra adolescente. E todo esse Já, por exemplo, superpoderes mais fiel à realidade, acho. Porque é só um humano que quer aproveitar a vida teleportando por aí e todos os dias pensam assim. É, exato. E eu super faria isso. Eu faria exatamente as mesmas coisas que o Hayden Christensen fez naquele filme, se eu fosse Jumper. Pô. dilema pessoal foi Danael, você vai roubar banco, pô. traduzido na metáfora da perda dos seus poderes, o que não só gera um dos maiores filmes de heróis já feitos, Tem também aquela vez que o Peter ficou em coma e o Ben Reilly virou a aranha principal por um tempo. Aconteceu duas vezes diferentes, então, que o Peter só, tipo, parou de ser aranha e o Ben Reilly foi o aranha? Porque eu lembro da vez que, tipo, o Peter e o Ben conversaram por um tempo. Conversaram, e aí o Peter, tipo, irmão, seja o aranha, eu vou ficar casado com minha esposa aqui. Aí o Ben, suave. Então, tipo, como também um dos melhores filmes num geral, vai. ele vai roubar, claro, tem um bom Wi-Fi. Irmão, eu tô com a Tim agora. Eu tô bem, eu tô sem fronteiras, pô. Spider-Man 2 é realmente uma... Já rolou algo assim com algum Lanterna? Já teve o caso do Hal ter sido dismissed, tipo, ter sido retirado da tropa. Só que, tipo, basicamente todos os Lanternas gostam de ser Lanterna. Tipo, eles adoram ser Lanterna, eles querem continuar sendo Lanterna. Então, quando o Hal perdeu o anel, ficou tipo, alguém me dá meu anel de volta? Alguém dá meu anel de volta, por favor? Porra, caralho. E ele ganhou o anel de volta, eventualmente. pérola. Mas por mais que eu ame Homem-Aranha, você viu o título e a thumb desse vídeo. Eu não tô aqui pra falar dele. Então, vamos pro que realmente interessa. As pessoas acham realmente engraçado quando eu falo que Megamente é minha animação favorita e uma das melhores representações de herói já feita. Pô, tô achando engraçado a galera, tipo, comentando isso, porque eu sempre ouvi falar que Megamente é, tipo, profundo mesmo, por uma questão de complexidade e tal. E tudo bem achar engraçado, né? No final do dia, Megamente é só mais uma animaçãozinha da DreamWorks. Mas como eu já mostrei meu carinho pela obra há alguns anos atrás, assim como mostrei o meu descontentamento com aquela série Mas... Então, Megamente pra mim é um filme que todo mundo sempre falou que era extremamente bom para um caralho. Então eu tô surpreso que tem gente que ficava tipo, ele acha que é profundo. Na minha cabeça todo mundo sabia que aceitava que era. Eu nem vi, eu sei disso, tá ligado? e maldita, eu achei legal voltar aqui e tentar analisar com vocês um pouco mais a fundo sobre os dois personagens principais dessa história. E como eles são bem interessantes. E não só interessantes, como únicos. É porque é desenho pra criança. Ah, faz sentido. Estranhamente únicos. Se é que eu posso colocar dessa forma. Sempre tem um que conta em alguma bolha de convivência? É verdade. Eu sei que hoje em dia a gente literalmente faz tudo dentro do celular, desde pagar contas até ver, sei lá, uma série. Mas de vez em quando é bom voltar às raízes e jogar algum jogo. Sabe, quando você era criança e pedia pra mexer no celular da sua Essa é uma publi, né? mãe? É tipo isso aí. E se for pra jogar, nada melhor do que um dos melhores jogos de tiro em primeira pessoa. Aham. O Standoff 2. Yes. Sabe, e ela traz conduto, passe de bater o que tá além de sua são da 9, esse QR Code que tá aqui na tela, e começa a jogar. Vamos lá quem quiser jogar Standoff 2, aqui o link do Tropia, utilizem esse, por favor. Ok, beleza. Mas com todo respeito, eu não gosto de Standoff 2 não, mas tudo bem. Megamente é legal pra caramba, o super-herói cansado, o vilão tentando se conformar em ser mal e tendo que sair... se conformar com ser mal e sair do molde. É uma parada que eu assisti menor e fiquei, rapaz, parece esperto. Aí vi adulto e fiquei, uau, é esperto mesmo. Não, imagino que seria legal. Imagino que seria legal. Só não... Tipo, pra tu ver. No início do ano, um amigo meu veio pra cá, porque ele foi passar o ano novo aqui no Rio comigo. E aí a gente tava fazendo, tipo, vários planinhos que a gente ia fazer cada dia. Um dos dias, ele decidiu, irmão,
A gente vai ver Megamente, eu vou te forçar a ver Megamente. Eu, não, tudo bem, cerveja suficiente e salgadinho, eu posso ver Megamente aqui, tá suave e tal. E a gente ia ter o dia do Megamente, que eu ia ver com meu amigo. Ia ser um dia pra ele me forçar a ver Megamente, porque parece que Megamente é tão importante pra todo mundo que viu Megamente, que todo mundo mais tem que ver Megamente. Aí minha mãe caiu doente, então a gente não pode ver Megamente. Em Megamente existem 3 figuras absolutas de poder que seguem exatamente o roteiro clássico do Superman. A primeira sendo o próprio Megamente, o estereótipo inicial do vilão super engenhoso, a.k.a. Lex Luthor. A segunda sendo o Metro Man, o herói incontestável e inexplicavelmente poderoso, a.k.a. Superman. E a terceira sendo o Titan. Quanto pra você ver? Considerando que agora minhas lives, elas são lives, tipo, elas são live streams, eu posso volta e meia colocar, tipo, recompensazinha pra gente ver algum filme em live em algum momento, sei lá, pode ser. Sei lá, vou botar R$1.500 pra eu ver Megamente em live, quem sabe. Que acaba caindo no vilão criado por outro vilão. Bem como eu expliquei ali atrás sobre o bizarro. Como a DreamWorks sempre trabalhou nessa ideia de subverter papéis, você sabe, né? O herói sendo horroroso, o lutador chinês sendo um despreparado e sei lá, o corredor mais rápido. Mas sim, eu gosto muito dessa cena aqui em O particular herói também. sendo horroroso, o lutador chinês sendo um Ele pega e só... é engraçado. Eu gosto um pouco do Kung Fu Panda. Kung Fu Panda é legal. despreparado e, sei lá, o corredor mais rápido sendo literalmente uma lesma. É óbvio que aqui não ia ser diferente. Afinal, apesar dos pesares, Megamente ainda é um filme paródia. Porém, como toda paródia, era muito fácil esse filme cair num caminho extremamente brega. Sabe? Do Megamente ser um vilão que odeia fazer o mal e o Metro Man ser um herói psicopata e sádico. É o que eu imaginava, tipo... Até eu descobrir que não era isso o filme, eu achava que essa era a parada do filme. Tipo, ia só inverter e o Metro Man era o vilão mesmo do filme. Desde sempre eu achava que essa era a história do filme. O Metro Man ia ser o vilão. Mas ele não é, tá ligado? Acho isso funny. Vou pegar café. Era fácil, mas é justamente por escrever muito bem cada personagem que esse filme passa longe de ser algo do tipo. Por exemplo, vamos lá, vamos falar do Megamente. Ok, pergunta simples. O Megamente, ele é do mal? Pelo que entendi, não. Para entender essa pergunta, inicialmente a gente precisa entender qual é o conceito de mal. Porra, Tropinha. Aí tá indo longe. Mal no dicionário e afim... Ai! Não, tudo bem. tem alguns significados. Olha o tio Gabs, a gente tem que ver um vídeo de 1 minuto depois com o tio Gabs, é verdade. Por exemplo, mal é aquilo que não é desejável. Não, mas veja bem, por definições, exatamente. Ou mal é aquilo que se distingue pelo caráter ruim, moralmente condenável. Se a gente Mas o que significa ruim, Tropia? Eu acho que você tem que dar um zoom na palavra também e explicar ruim, tá ligado? for olhar pelo primeiro significado, Ou desejável também. então sim, o Vamos parar aí, Chomsky, daqui a pouquinho. Megamente é um diabo na Terra. Até porque desde que ele se conhece por gente, ele não era e nunca Prejudicial? Mas o que é prejudicial? A gente vai ter que falar sobre isso. Né? foi desejado por absolutamente ninguém. Poxa, ele foi excluído desde o início. Mas a gente sabe também que é difícil analisar por esse motivo. Porque Porra, mas ele tem uma cara muito feia quando era pequeno, desculpa. Caraca, parece um bebê alienígena. ele não era desejado, muito mais Você já viu o short também? Tinha um short? A gente vai ver isso depois. por preconceitos externos do que por algo que ele fazia. Tem um short também que a gente tem que ver do... que o Blue mandou. Enfim, vamos ver esse vídeo, né? Até porque até ele Literalmente não é. Mas ele não é um bebê, ele é uma criança, tá ligado? revidar o Ele é uma azuladinha, verdade. bullying de alguma forma, ele já tinha sofrido Ele é um bebê alienígena. Mas ele não é um bebê, tá ligado? Ele é pra ser uma criança. Enfim. bastante. O segundo significado também é bem interessante, porque tanto caráter quanto moral são conjuntos de valores extremamente humanos, são norteadores de relações sociais e da conduta das pessoas. Porém, nem o Megamente nem o Metro Man são humanos para começo de conversa. Né? Os dois são alienígenas. O Metro Man, por um lado, aprendeu a ser humano com base no que ele tinha dentro de casa. Já o Megamente, com base em, sei lá, na penitenciária de Metro City. Então também não dá pra dizer que o que ele fez era puramente imoral se ele sequer compreendia a moralidade de uma forma justa. Não é como se ele tivesse tido os dois lados da moeda pra poder aprender e escolher desde o dia que ele nasceu. Não, ele não é humano. E ele aprendeu tudo o que ele sabia de dentro de uma prisão. Logo, Tropia daqui a pouco discutir o que é ser humano. Eu tô esperando chegar nesse ponto, sim. ele é muito mais uma vítima do que qualquer outra coisa. Até porque quando ele realmente aprende os dois lados dessa moeda, muito por ajuda da Roxane, ele escolhe o lado dos mocinhos. Ele se torna do bem, no conceito de bem que a gente conhece.
E assim, se você parar pra pensar um pouco, dá até pra enxergar Megamente como um filme de dois alienígenas que são jogados em um planeta aleatório e que precisam aprender a lidar com crenças e valores completamente diferentes do que eles foram. Que eu tinha mandado há muito tempo sobre detalhes bizarros sobre Steven falando. Fala depois do nome do vídeo que a gente vê também junto quando a gente for ver o do Leão. Feitos pra Mas enfim. lidar. O Megamente, durante todo o filme, tá aprendendo a ser humano. Ele vive as primeiras tristezas ao ser abandonado pelas pessoas, assim como Ah lá, Alucard! valores completamente diferentes do que eles foram feitos pra lidar. O Megamente, durante todo o filme, tá aprendendo a ser humano. Viu? Ela canetou. A Alucard canetou. Ele vive as primeiras tristezas ao ser abandonado pelas pessoas, assim como também vive suas primeiras alegrias ao ser acolhido pelos bandidos. Ele não quer saber se quem acolheu ele é do mal ou não, ele só quer sentir isso mais vezes, acolhimento, amor dos outros. Nossa, ela é meio... Mal ou não, ele só quer Ela é meio Giga Chad, né? O questão dela é um pouquinho Giga Chad, caralho, mais. sentir isso mais vezes. Mega Man é um argumento a favor sobre a natureza intrínseca positiva, onde a maioria das pessoas é boa e apenas com reforço externo que elas se tornam mais. Caralho, mas Eric também canetou. Vocês estão muito filosofando sobre Mega Man, enquanto eu só faço piada idiota porque eu não vi o filme. Acolhimento, amor dos outros. Se tu reparar, metade do filme tem essa jornada romântica dele com a Roxane por um motivo. Porque ele aprendeu o significado humano de amor, faz ele se aproximar muito mais desse universo. Porque no fundo, Discordo educadamente e misantropicamente, entendo. o Megamente quer ser humano. Ele quer fazer parte desse mundo super esquisito em que ele foi jogado. Pô, o principal aparato tecnológico dele ser um relógio que o transforma fisicamente em uma pessoa é muito contundente. Tá bom. Ele quer ser Ser humano, exato, Flint. um ser humano. E o grande dilema dele durante o filme é descobrir que, por mais que ele queira muito ser um humano, ele nunca vai deixar de ser quem ele é. Alguém mau? Não. Apenas alguém que não é dali. E tipo, tá tudo bem, sabe? É muito sobre aceitação. Tá tudo bem ele não conseguir pronunciar as palavras direito. Tá tudo bem ele ser de uma cor completamente diferente da dos outros. E tá tudo bem ele não pensar como aquelas pessoas pensam. Porque no fundo, isso não importa. No final do filme, ele já tinha conseguido entender perfeitamente aquelas pessoas. Pô, eu não... Eu sei que é pra... Ai! O Júlio Silva, muitíssimo obrigado, que recebeu mais um mês, 4 vezes. Tinha esquecido do recebe, obrigado por lembrar. Agora eu posso falar de ouvir ele falar, mano, exato, mesma coisa. Eu acho que é só porque eu sou um otário. É o provável, né? Eu acho que é só porque eu sou um otário. Só que olhando agora o design do Megamente, eu acho o design feio, eu não sei. Sei lá, até algo me incomoda. Algo meio Uncanny Valley ele. Eu não sei porquê. Mas eu sou otário, tá tudo bem. As pessoas. Porque a gente tem que lembrar também, né? Por mais cômico que o Megamente seja, ele ainda é o ser mais inteligente da Terra. E por favor, não vem me dizer que ele é burro na série animada, porque aquela aberração não é o Megamente e eu sequer considero aquela série canon de alguma forma. Então, não. Definitivamente não. Tá, vamos falar do outro, cara. Pra entender o Metro Man, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Sabe porque tem o maior calvície do mundo? Sim. Mentira, não é nem isso. Sei lá. Eu olhei o design agora, né? Tipo, eu tô vendo o design nesse vídeo inteiro e eu tô tipo... Tem algo que não me pega nesse design. Mas tudo bem. O Metro Man, diferente do Megamente, nasceu com tudo do bom... Ok, isso é... A gente precisa voltar um pouco no tempo. O Metro Man, diferente do Megamente, nasceu com... Tá, ok, isso é engraçadinho. tudo do bom e do melhor. Ele não precisou Todo teórico grande pode ser por isso? Pode ser. conquistar as Pode ser pessoas. isso. Só que é mais o próprio Megamente. Eu tava zoando dele criança, como ele é feio pra caralho, mas aí eu olhei ele adulto e eu, tipo, não, problemas permanecem, mas eu não consigo dizer o que é, não consigo colocar o dedo pra dizer o que é. Ele sempre teve elas na Mas também parece Marco Mion. palma da sua mão. O problema é que, assim como o Megamente, ele ainda não era dali. E assim como o Megamente, ele não havia nascido pra lidar com a pressão Isso é racismo? Entendo. de ser um alienígena dentro da Terra. Pô, ele vem de uma Eu acho que é uma coisa do visual do filme mesmo, na verdade. Eu acho que tem uma coisa nos designs do filme que não apela pra mim especificamente. Mas sei lá também, eu vou ver o filme eventualmente. raça de pessoas super poderosas. Voar Realmente é algo que a gente pode fazer, tá ligado?
a gente pode. Talvez depois que bater a barrinha, eu vou colocar, tipo, uma outra barrinha com um valor um pouco maior, que, tipo, quando bater a gente vê Megamente em live. Quem sabe? Ah, visão a laser. É muito colorido pra você? Sim, eu sou Dark Edge. Não sei, alguma coisa no design de personagens. Eu não vou conseguir dizer o que é. Ter super força são coisas que provavelmente devem ser normais pro povo dele. Então se ele não tivesse Eu odeio aliens, verdadeiramente virando um fã de 40k. É verdade, faz sentido. enviado de última hora pra Terra, e sim tivesse vivido no seu planeta natal, ele teria tido uma infância normal, uma adolescência normal, e claro, teria tido uma vida normal. Porém, esse direito foi arrancado dele à força aqui na Terra. Desde pequeno, ele já era considerado esse grande símbolo de esperança e esse ser que tinha o dever de Muito provavelmente a idade do filme? Sei lá se é isso, porque eu gosto de filme de animação 3D mais antigo, tipo um Shrek da vida. Mas também eu tenho nostalgia com Shrek, eu não tenho nostalgia com esse, por exemplo. Então, pô, não sei. proteger Metro City. Porra, o nome dele no filme é literalmente o nome da cidade. É quase como se ele não tivesse individualidade nenhuma. Ninguém naquela história sabia o nome real do Metro Man, porque não diz. E porque, para aqueles cidadãos, isso não importa. Ele sabe que enquanto ele tá ali em cima do palco, discursando e sorrindo para milhares de pessoas, ninguém verdadeiramente liga pra ele. Só liga pro quão útil ele é. Tanto que, vamos ser sinceros, o Megamente tomou o lugar O Flash in The Flash também fez malabarismo com bebês. Quando é Megamente, vocês elogiam. Quando é o Flash fazendo aquela porra de cena de misogynia mal feito, aí não, né? dele muito rápido. Se tu parar pra pensar, foi só ele ter derrotado um vilão que eles instantaneamente trocaram a estátua do Metro Man por uma dele. Porque aquelas pessoas, no fundo, não se importam. Porém, o Metro Man podia ter levado isso como algum tipo de motivador do caos e ter se virado contra a população e matado todo mundo. Sabe, bem numa vibe Homelander da vida que não suporta o fardo que lhe foi dado e se transforma num psicopata superpoderoso. Mas não, ele decidiu largar tudo, forjar a própria morte e se tornar um músico. Vibes. O que em primeira instância parece bem patético, mas Porque isso é legal, pô. Isso é legal. Eu gosto muito da história de um super-herói que só meio que decide, irmão, não quero não. Por isso que eu gosto da história em Homem-Aranha, pô. Eu sempre gostei desse plot de Homem-Aranha que a gente já falou mais cedo. que olhando um pouco mais a fundo, tem um significado muito bonito. Não dá mais não? Não dá mais não. 1912, Meu Deus, o Tropia vai muito longe esse vídeo de vez em quando, cara. Eu entendi que, tipo, música é uma maneira de você se expressar. Então, né, faz sentido ele virar um músico a partir disso, já que ninguém conhecia ele. Agora ele faz música onde ele pode realmente se expressar e realmente se colocar como ele realmente é. Para as pessoas curtirem. Yay! o escritor e crítico de arte italiano Ricciotto Canudo Mas o Plástico Homem-Aranha sempre vai fazer ele voltar a ser herói. E aí eu acho isso legal também, porque a ideia de que a responsabilidade é mais pesada do que as necessidades pessoais do Peter. Eu gosto da ideia de ter 2 Homens-Aranhas em todos os canons agora, justamente porque dá pra tirar um pouquinho do fardo do Peter, isso é legal. publicou o Manifesto das 7 Artes. Em resumo, esse manifesto tinha como objetivo principal legitimizar o cinema como a mais Ele trabalha muito com o foco dele, é engraçado. Não, sim, isso é irado, na verdade. Altos respeitos, mas é engraçado. nova forma de arte, ou seja, a 7ª arte. Afinal, lá em 1912, mais de 100 anos atrás, fazer cinema ainda era algo muito embrionário Todos os heróis da Marvel estão em Nova York. Pois é, então não tem muito fardo pro Peter de qualquer forma. e novo, de certa forma. Enfim, o lance é que esse manifesto acabou se popularizando bastante e sendo usado até os dias atuais para poder numerar as artes. Boa noite, amantes da 7ª arte de todo o Brasil. Claro, ele foi atualizado e reescrito ao longo dos anos, porque coisas como histórias em quadrinhos ou jogos eletrônicos não existiam lá em 1912 e hoje são amplamente aceitas como obras de arte também. Quer dizer, amplamente não, né? Mas aí eles são burros, pô. Ainda tem uma Calma, como calma. obras de arte também. Calma que essa me engatilhou, Quer tá? dizer, amplamente não, né? Videogames são arte. Essa tem a mesma energia insegura de animação é cinema, eu acho. Totalmente autoaparente, nothing burger, tipo nada. Uma fala que não quer dizer nada, que as pessoas falam e repetem pra tentar convencer a si mesmos. Mas não só videogame é arte, como animação é cinema. Tá bom, foda-se. Ainda tem uma Nada com hambúrguer. Nada com hambúrguer é um termo que eu gostei, na verdade, em português. Nothing Burger é um nome... Eu sempre achei um termo muito merda, Nothing Burger. Nada com hambúrguer é legal, na verdade. meia dúzia de pessoas que se recusam a aceitar que jogos são arte. Vai saber. O lance é que, independente da pessoa O que é arte, no fim das contas...
Ai meu Deus! Ai meu Deus! O vídeo do Utopia está infectando o Eric 40k. Do tempo e do manifesto, a primeira forma de arte reconhecida e aceita pelo ser humano sempre é a música. Antes do homem pintar em cavernas, antes do homem dançar para os céus e, obviamente, antes do homem criar microtransações em jogos, ele pegou um pedaço de madeira, bateu em uma pedra e fez um som. Foda. E com esse som, Percussão. ele se sentiu muito feliz. A música é algo ancestral da humanidade. Todo mundo se... Te falar que é uma coisa que eu tenho aqui na minha mão, tá? Não sei se é pra hoje que eu estou isso aqui. Isso é um bagulhinho da NET que tem o conector do cabo axial dentro de um tubo cilíndrico. Toda live, absolutamente toda live, eu pego e fico balançando essa merda fazendo barulhinho. Tá ligado? É legal. Se conecta ou já se conectou sonoricamente com algo na vida. É a forma de arte mais fácil e simples de ser apreciada, tanto que não é. Toca uma ocarina pra nós ouvir outro barulho. A minha ocarina tá guardada, eu tô sem praticar há um tempo. Cadê minha ocarina, inclusive? Ah, não, tá ali. Mas tá muito longe. É algo exclusivo do ser humano gostar de música. Se você tocar um instrumento para um grupo de vacas, elas vão adorar a melodia. Muito mais do que se você, sei lá, mostrar para elas uma pintura do Picasso. Nada contra o Picasso, mas eu acho que você entendeu a ideia. Então o Metropia hater do Picasso, é isso que eu tô entendendo? É isso que eu tô entendendo? Metroman escolher justamente a música como a forma de escape dele de ser um super-herói aclamado pela sociedade, mostra que Opa. Pronto. que por mais que num primeiro momento pareça que ele tá indo de caminho contrário ao Megamente e abandonando Eu tô muito sem prática no Ocarina. Eu tô com vontade de voltar a tocar piano. Eu vou voltar a tocar talvez mais tarde hoje. completamente a sua humanidade, se isolando de tudo e todos, na real não tem nada a ver. A música e, consequentemente, Uma falta nada é uma ocarina. a arte Falta doce é uma ocarina, seus inculturados. faz ele ser mais humano do que ele sempre foi enquanto esse Se eu tocasse Zelda, todo mundo ia falar, ai, uma ocarina, que legal. Mas eu vou tocar um Final Fantasy, a galera fica, nossa, uma flauta, uau. defensor super poderoso de Metrocity. É tocando música que até mesmo um alienígena super poderoso pode se conectar com a pessoa mais simples, porque deixa de ser algo baseado em poderes ou responsabilidades gigantescas e se torna arte. Ele tá lendo autoajuda? Baseado em poderes ou responsabilidades Pô, mas aí eu perdi todo o respeito que eu tinha por você, Metroman, desculpa. gigantescas e se torna arte. Tô sem parte na ocarina, vou tocar piano. É que eu tô com saudade de música em geral, que eu só tenho treinado desenho e mais nada. Aí eu tô com saudade de música, mas eu não tô afim de assoprar. Eu tô afim de teclar. Torna boas memórias, bons momentos, uma simples e boa sensação. Claro, ainda é muito egoísta o fato dele não dar satisfação alguma e só abandonar o seu posto de único herói daquela cidade do nada. Ele definitivamente cometeu um erro, mas é isso, né? Depois de tantos anos salvando aquele lugar e sendo o senhor perfeitinho, ele meio que se permitiu fazer merda. Ele Tá certo ele. se permitiu ser egoísta uma vez na vida e pensar nele, em vez Tá certo ele. de pensar no coletivo. Algo que, se tu parar pra pensar, demorou bastante até, já que ele com certeza tem mais de 30 anos de idade, por exemplo. E isso é muito interessante, porque mostra que esses dois, por mais que pareçam completos opostos durante o filme, são bem mais parecidos do que eles imaginavam. Afinal, a construção dessa rivalidade de Megamente versus Metroman é puramente humana. O Metroman não necessariamente odiava o Megamente e vice-versa. Era quase uma encenação dos dois. Sabe, um teatrinho? As pessoas demonizaram o cara azul esquisito e vangloriaram o bonitão poderoso. Colocaram ambos um contra o outro na mídia e fizeram os dois serem inimigos por motivo nenhum. O que acaba fazendo as pessoas serem bem mais vilanescas do que os próprios alienígenas. E assim, quem diria que o verdadeiro vilão desse filme, no fundo, seria só um humano? Óbvio. O idiota. O Titan é só um cara normal. Você Megamente não fez só luta livre, faz sentido. sabe sobre ele tanto quanto o filme quer que você saiba. Praticamente nada. É muito inteligente e irônico colocar o verdadeiro monolito do mal sendo só esse humano besta. Ele é só uma pessoa normal com poderes do Metroman, e o maior motivo da raiva dele é não conseguir beijar uma garota. Tipo, quer uma Incel!
motivação mais ridícula do que essa? Porque enquanto os outros dois protagonistas têm conflitos profundos e sinceros para com eles e os outros, o Titan não. O Titan é ridículo. E é bom que ele seja ridículo, porque ele é justamente... Ah, é daí que é essa cena. Ah, tá. Eu já vi algum shitpost da vida que é tipo, isso aqui rapidão, e aí dá um zoom neles, aí tira o zoom deles. Já vi essa porra desse negócio. Eu não sabia. Quanto shitpost aleatório tem de Megamente, que eu não sabia que era de Megamente? contraste perfeito. O pateta natural. Aquele que é mais egoísta do que o cara que abandonou O motivo pra ele virar um tirano é porque ele é bucha, faz sentido. Muitos, ok. tudo pra ser feliz. E Tem que ver esse filme por causa dos shitposts, eu acho. aquele que é mais inseguro do que o cara que tinha medo de ser ele mesmo. E tão rápido quanto ele ganha tudo, ele também perde. Porque o Titan, assim como as pessoas durante aquele filme, não são importantes. Ah, tá. Tava tipo, ele só vai explodir? Não, ele só alguma coisa, eu acho. Elas são simplesmente o que elas escolheram ser o tempo todo. Vítimas e reféns de tudo. Eu sei que eu já citei aquele episódio das meninas superpoderosas, mas eu gostaria de relembrar só mais uma vez. O quanto as pessoas de Townsville ficaram tão dependentes e acomodadas por saberem que as meninas sempre estariam ali por eles, que no primeiro momento em que elas param de ajudar, a cidade inteira quebra. E não é no nível de a cidade tá indefesa contra os vilões. Não, eles quebram no sentido de não conseguir realizar nem mesmo o próprio trabalho deles, porque eles ficaram dependentes demais das meninas. Metro City era dependente do Metro Man. E, infelizmente, vai ser dependente do Megamente também. Porque, enquanto a história mostra que esses dois aprenderam algo durante tudo e melhoraram como pessoas, as pessoas em si não mudaram absolutamente nada. E provavelmente nunca vão mudar, né? Eu acho que faz parte da história elas não mudarem. Não é à toa que os humanos que aparecem Porque tem o Fire no fundo! naquela série ridícula da Peacock são simplesmente energúmenos. Porque no fundo mesmo, eles não fazem ideia do que estão fazendo. Não tem problema estrutural, chegamos em Marx, rapaziada. É, pois é, a gente foi por muito caminho nesse vídeo, eu acho. Tirando a Roxane, tá? Ela merece tudo de bom. Eu não coloco ela nesse mesmo pote. Acho que um bom motivo para esse vídeo acontecer, além de eu querer conversar um pouco sobre isso tudo, é tentar fazer uma Por que tem que... É sério? Ok, tá homenagem bom. um pouco melhor à minha animação favorita, sabe? Fazer jus ao favorita. Eu sentia que aquele vídeo de 22 Só tem esse ato Fire na série, não sei porquê. Não, tá bom então. falhava em alguns aspectos, eu também tinha mais coisa pra falar que eu só não falei lá atrás. Eu continuo achando Megamente a melhor animação já feita e provavelmente sempre eu vou achar. Não por ser de fato a melhor coisa, até porque a melhor coisa é bem subjetivo, né? Mas Não, Rato da Manhã é a melhor coisa. por tocar em mim de uma maneira muito única. Provavelmente algo que só eu consigo entender de fato, mas que eu tento passar pra vocês da melhor maneira possível. Às vezes eu falho, óbvio, mas o que importa é tentar. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, do Gostei desse vídeo. que eu falei no geral, deixa um like, se inscreve, Vou deixar um like. me ajuda. Já sou inscrito. Eu sei que parece distante, mas a gente tá quase chegando a 1 milhão. Vibes. E você pode realmente fazer Eu achei que já tinha batido 1 milhão há muito tempo, na verdade. Muito bem. parte disso e me ajudar a chegar lá mais rápido. A melhor é Ilha dos Cachorros, ou não, não sei. Não, é o melhor filme animado mesmo. Eu confio, Objetivamente. de verdade mesmo. No mais, obrigado pela presença. Até eu mudar de ideia, aí não vai ser mais objetivamente. Mas objetivamente, até o dia de hoje, Ilha dos Cachorros é o melhor filme de animado já feito. Mais uma vez e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço do Tropia e tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom vídeo, bom vídeo. Eu realmente vou ver Megamente em algum momento e acho que o Tropia me convenceu a assistir Megamente em live. Talvez eu coloque depois uma recompensazinha. Recompensa não, mas uma metazinha pra gente ver Megamente em live, já que agora eu posso fazer lives, tá ligado? Esse é o tema do dia, tá ligado? O tema do dia é o Donael repetindo o tempo inteiro. Eu consigo fazer lives agora pra trabalhar! Eu consigo trabalhar, irmão! Enfim, é isso. Bom vídeo.